Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse curso de JavaScript. Galera, é um grande prazer ter cada um de vocês fazendo parte dessa jornada. Vai ser uma jornada incrível e é muito importante que vocês estejam aqui bem engajados porque a gente vai aprender muita coisa e muita coisa sobre essa linguagem, a linguagem JavaScript, que é uma linguagem, pessoal, que é extremamente utilizada aí na web e em outras diferentes e tantas aplicações. E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso nesse primeiro vídeo, beleza? Esse primeiro vídeo é realmente para que você possa se familiarizar com essa linguagem e entender por que você fez uma excelente escolha trazendo aqui o seu tempo, né, para estudar essa linguagem aqui incrível que é o JavaScript. Então, para que a gente possa conhecer um pouquinho melhor dessa linguagem, ver onde ela é aplicada e ver o potencial que ela tem e você ter certeza que fez uma excelente escolha ao estar assistindo esse vídeo, ao estar assistindo esse curso, vamos aqui para minha tela e eu quero mostrar para vocês aqui algumas informações sobre essa linguagem, beleza? Então, confere aqui comigo. Eu trouxe aqui um roteirozinho para que eu possa me basear aqui para não perder nessa quantidade de informações super importantes sobre a linguagem JavaScript. A primeira coisa que eu queria falar para vocês então é sobre uma pesquisa que a gente tem aqui, a última pesquisa do Stack Overflow. Quem não conhece o Stack Overflow, pessoal, é um site, né, um fórum que a gente tem aí na internet que é muito usado pelos programadores, com várias dúvidas, várias respostas que são respondidas dentro desse fórum. Eles sempre fazem uma pesquisa anualmente. A última pesquisa lançada, a gente está agora no ano de 2022, né? Então a última pesquisa foi de 2021. E olha só o que é que eles levantaram com relação às tecnologias mais populares. Então abri aqui o link para vocês. Primeiro lugar, primeiríssimo lugar, JavaScript está aqui. Então vocês já podem ver que o JavaScript é uma linguagem que é muito popular, que é muito utilizada na web. Pessoal, o JavaScript é o que realmente a gente pode dizer que move a web de um modo geral, tá? Então, por exemplo, nessa página aqui que você está vendo do Stack Overflow, dessa pesquisa, a gente tem JavaScript aqui em todo lugar. E eu já vou comentar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Mas só para vocês verem o quanto que essa linguagem é utilizada. Você vê que em segundo e terceiro está aqui HTML, CSS, em terceiro está o Python e por aí vai. Então você vê que o JavaScript realmente é muito usado no mundo inteiro, beleza? Essa pesquisa aqui é com todo mundo que é realizada. Então olha só, eu coloquei aqui que ela é utilizada no front-end, no back-end, no desenvolvimento de aplicativos para celular também, tá? Então o JavaScript está presente em todas essas stacks, como a gente costuma dizer. E só para que vocês tenham uma noção de que realmente o JavaScript ele é utilizado no navegador, na internet, eu vou entrar aqui, por exemplo, no site do Google, tá? google.com, tá aqui a página do Google, né? Tão famosa que você deve conhecer muito bem, mas poxa, o JavaScript está aqui, o Alisson, está aqui no meu navegador. Na realidade, pessoal, o JavaScript ele foi criado para rodar no navegador, no browser, no Google Chrome, no Firefox, no Safari e assim sucessivamente. E aí a galera depois bolou uma forma de fazer com que o JavaScript pudesse rodar na máquina da pessoa, não somente no navegador, que é a ferramenta que a gente vai utilizar para desenvolver aqui, e eu já vou falar sobre ela um pouquinho mais adiante. Mas então, só para que você possa entender, o JavaScript inicialmente ele começou rodando somente no browser, somente no navegador. E para que você possa ver o JavaScript rodando, a gente pode clicar com o botão direito aqui na página do Google ou em qualquer outra página que você esteja com ela aberta, tá? Vim aqui em inspecionar. E quando eu venho aqui em inspecionar, existe uma abazinha aqui ele está pedindo para eu colocar em português, mas eu vou fechar, tá bom? Eu vou vir aqui nessa abazinha console, tá? Deve estar um pouco pequeno, então eu vou aumentar aqui, né? Ctrl mais para aumentar para vocês. E olha só, vou aumentar mais um pouquinho. Vocês vão poder ver que aqui a gente tem um console. Que console é esse que está aqui no navegador, Alisson? Isso aqui é o próprio JavaScript, um console do JavaScript. Aqui dentro, pessoal, eu posso dar comandos do JavaScript e ele vai me atender, beleza? Então, vários comandos a gente vai aprender aqui do JavaScript e todos eles você vai poder testar aqui no próprio navegador para ver funcionando. Mas enfim, e é assim que a galera consegue integrar o JavaScript com HTML e CSS e produzir páginas que promovam interações. Só para você ter mais uma noção de como o JavaScript está presente, eu vou entrar aqui, por exemplo, no site da Let's Code, beleza? Se eu entrar aqui no letscode.com.br, vocês vão ver que aqui existem algumas animações. Tá vendo que essas coisinhas apareceram um pouquinho depois, tal? Se eu colocar o mouse aqui, eu consigo ver esse, a gente chama de drop down, né, a palavra técnica aqui. Como é que isso aqui acontece, pessoal? Isso é o JavaScript que está rodando aqui nessa página da Let's Code. Se eu vier aqui no blog da Let's Code, por exemplo,
ele pergunta aqui, o que é que você procura? Veja que aqui já tem vários posts, né? Mas se eu vier aqui pesquisar por Python, por exemplo, ó, alguns segundos depois ele já filtra e só mostra os resultados que estão relacionados a essa palavra-chave Python. Quem foi que fez isso? Foi o JavaScript. O JavaScript é o que de fato traz dinamismo às páginas da web. E isso é muito importante, concorda? Realmente é o que traz vida aqui, né? Então, olha só, para que você possa ter uma noção aí do potencial do JavaScript, do que ele é capaz de fazer dentro das aplicações web, dentro dos sites, das páginas, eu vou vir aqui e digitar um código, né, um comando do JavaScript. Não precisa se preocupar com esse código, com esse comando nesse primeiro momento, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia do que ele é capaz de fazer. Se eu digitar aqui, ó, document, por exemplo, você vê que só em digitar document, ele já pegou todo o documento, toda a página web ali e já destacou, né? Ficou destacado em azul aqui no meu lado esquerdo. Aí eu vou acessar aqui uma função que está dentro do documento que é chamada Query Selector, beleza? Essa função aqui, ela serve para que eu possa selecionar algum elemento da página. E eu vou pedir para ele selecionar aqui um elemento IMG, por exemplo. Veja que quando eu coloquei, ó, pega o elemento IMG, ele foi em busca da primeira imagem que estava dentro dessa página, que por sinal é a minha imagenzinha de perfil ali que ele destacou. Não sei se você percebeu, ó, mas assim que eu digito ele destaca ali, ó, tem uma imagenzinha com tamanho 32 por 32. O que eu posso fazer aqui? Alt igual a Google. Olha só. Então, quando eu faço isso, ele já selecionou diretamente aquela imagenzinha do Google lá, beleza? Aí eu posso vir aqui, pessoal, e dizer que eu quero que o background dela, ó, background color, seja igual, opa, na verdade faltou uma coisinha aqui, tá, ó, ponto style, ponto background color, opa, digitou mais alguma coisa aí, agora sim, então, ó, ponto style, ponto background color, tá dificultando minha vida aqui o console, hein? Então, ó, recebe red. Olha que bacana. Então, ó, deu um trabalhozinho ali, né, na sugestão dele. Mas, ó, se você fizer exatamente esse comando aí na sua máquina, no seu navegador, na página do Google, você vai ver que ele colocou ali um fundo vermelho na imagem do Google. Como que eu fiz isso, pessoal? Não foi com CSS, né, que é uma linguagem de estilização. Eu fiz diretamente utilizando o JavaScript. Então o JavaScript ele é incrível. Ele consegue lidar com estilos da página, ele consegue fazer com que elementos sumam ou apareçam a depender de um determinado evento que o usuário realiza. Então você já deve ter entrado em um site, por exemplo, que existe um botão que quando você clica ele abre uma janelinha na sua frente e diz, ó, digita aqui teu e-mail, tua senha, alguma coisa desse tipo. E isso, pessoal, se dá por meio do JavaScript. Então, olha o potencial que essa linguagem tem dentro da web. E só são alguns exemplos, tá? Tem vários outros mais complexos, mas que você vai pegando aí com o passar do tempo. Então, uma vez que a gente entendeu onde o JavaScript está presente, pessoal, vamos fazer o seguinte agora, vamos instalar todas as ferramentas que a gente precisa na nossa máquina para trabalhar com JavaScript. Porque você concorda que seria um pouco ruim, né? A gente programar, criar nossos códigos, aprender a lógica de programação com JavaScript aqui dentro desse console do navegador? É um pouco estranho. Normalmente a gente instala a linguagem no nosso computador e aí a gente cria os códigos na nossa máquina e executa eles. É exatamente isso que eu vou ensinar para vocês. Como que a gente faz para instalar o JavaScript na nossa máquina? Bom, pessoal, para isso a gente vai instalar uma ferramenta chamada Node.js. O que é o Node.js? Basicamente, ele é um cara que vai permitir com que a gente rode o JavaScript não no navegador, mas sim no nosso próprio computador, na nossa própria máquina. É como se você estivesse programando em Java, em Python ou em qualquer uma dessas outras linguagens. Você baixa o interpretador ou o compilador e aí com ele você consegue programar, criar o seu código e ele converte esse código em ação. Ele executa esse código, beleza? Então o Node.js é o que vai nos permitir executar os nossos códigos JavaScript na nossa máquina. Então, pessoal, para isso é muito simples. Você basta pesquisar aí Node.js Download que você já vai cair nessa página aqui. Aqui tem instaladores para diferentes plataformas, tá? O Windows e Mac principalmente, porque eles têm uma interface gráfica para isso. Para o Linux você vai fazer o download de outra forma, já vou te mostrar. Mas para o Windows basta você clicar aqui, ó, que ele já vai baixar esse arquivozinho aqui, ó. Se eu vier em Downloads, ó, Node.js, nesse momento a versão LTS, né, que eles chamam, que é Long Term Support, ou seja,
tem um suporte longo, né, de longo prazo, então recomendo você instalar essa versão, tá? É só clicar aqui nesse botão que ele já vai instalar ela. Tá na versão 16.15.0. Independente se no momento do que você está assistindo essa aula esteja em uma outra versão, não se preocupa, a compatibilidade aqui vai ser numa boa, não vai dar nenhum problema, então não precisa se preocupar. Então, uma vez que você fez o download do Node.js, para o caso da galera que está no Windows, basta você dar 2 cliques aqui, pessoal, e seguir o instalador. É muito simples, tá? Ó, vai clicando em Next, aqui ele vai pedir para aceitar os termos de utilização. Aqui ele vai perguntar sobre a pasta de instalação, também não vou alterar isso, Next. E aqui ele mostra todas as ferramentas que ele vai estar instalando, inclusive que ele está adicionando ao path do sistema, o que é algo muito importante, então nem precisa mexer nisso aqui, basta clicar em Next. E aí, essa opção aqui eu nem vou autorizar agora, não vou clicar nela, tá? Basta você dar Next aqui também e Install, e ele já vai começar a instalação, beleza? Ó, então é bem tranquilo, você só vai ter que esperar ele fazer essa instalação. Para a galera que está no Mac é muito parecido, normalmente no Mac é até um pouco mais simples, você só vai precisar instalar ali, passando por algumas etapas que são semelhantes, ou até arrastando o ícone do Node para a pasta de aplicativos, então é bem intuitivo lá também. Agora, para a galera que está no Linux, pessoal, olha só, o comando para você instalar no Linux é esse comandozinho aqui, ó, sudo apt install node.js espaço npm. Essas duas ferramentas vão ser importantes. No Windows ele já instala as duas. Eu vou te apresentar um pouquinho melhor o que é esse npm mais adiante, então não precisa se preocupar nesse primeiro momento, beleza? Mas é esse comando para quem utiliza distros baseadas em Ubuntu, beleza? Que é o mais popular. Se você tem alguma outra distro, então você pode dar uma pesquisada, mas em geral o comando vai ser bem parecido. Essa daqui é a mais popular, então esse é o comando que você pode dar. Existem ainda outras formas de você instalar. Tem um cara chamado NVM que te permite instalar o Node e escolher qual é a versão que você quer utilizar. Então, se você estiver interessado, pesquisa aí sobre Node NVM. Tem até um comandozinho aqui que eu já coloquei. Se você quiser, joga no terminal do Mac, do Linux, você consegue fazer a instalação utilizando esse cara. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, tá? Porque basicamente essa instalação simples que eu estou te mostrando funciona muito bem para Windows, para Mac, e no caso do Linux seria esse comando aqui. E aí, pessoal, uma vez que o Node esteja instalado, deixa eu ver se terminou aqui, ó, terminou. Vou clicar aqui em Finish, tudo certo. Basta eu vir aqui no meu menu iniciar e pesquisar por Node, já vai aparecer aqui, ó, Node.js. É um sinal de que ele já está instalado na sua máquina. Se você quiser testar ele na linha de comando, é bem interessante. Existe um prompt de comando do próprio Node, tá? Mas se você abrir o prompt de comando do Windows normal, né, o CMD, como a gente está acostumado a chamar também, e digitar Node-V, você vai ver que ele mostra a versão do Node, tá? Tá um pouco pequeno aqui, eu não sei. Opa, olha aí, sei sim, sei dar zoom. Então, ó, você consegue ver que ele mostra aqui a versão. Você digita Node-V, tá? E ele mostra a versão do Node que está instalada aí na sua máquina, que como eu já tinha comentado antes, é a 16.15.0. Beleza? Então pode fechar aqui, é um sinal de que já está instalado o Node na sua máquina. E agora a gente vai precisar de uma segunda ferramenta para trabalhar com o JavaScript, que é uma IDE, um editor de código. Pessoal, vocês podem escolher aí o editor de código da preferência de vocês, não tem problema, os códigos vão funcionar da mesma forma. Mas no meu caso aqui eu vou optar pelo Visual Studio Code, que é uma ideia que a galera utiliza muito, os desenvolvedores utilizam demais para programar, inclusive no JavaScript, tem um excelente suporte. E por isso, se for possível, eu te recomendo utilizar ela. Mas fica à vontade na sua preferência, o importante é que você desenvolva os seus códigos aí, tá bom? Então olha só, clicando aqui nesse link, ele já vai me mandar para a página de download, que você pode encontrar facilmente pesquisando aí no Google VS Code Download, tá? Eu vou até fazer aqui, tá? Ó, VS Code Download, beleza? Ó. Então o primeiro link que vai aparecer vai ser esse daqui. Você clica nele, é exatamente aquela mesma página, né, que eu já tinha aberto anteriormente. E tem a opção para todas as outras plataformas também, tá? Ó, eu estou no Windows, mas tem para Linux, inclusive baseado no Ubuntu, no Fedora, Red Hat e várias outras. E também tem a opção para o Mac, inclusive para os chips mais recentes, né, que é aquele chip da Apple, beleza? Então aqui, ó, clicou nessa opção aqui de Windows, ele já vai começar o download, tá bom? E ele vai fazer o download desse arquivozinho aqui, ó, que eu já tô com ele aqui também, beleza? Então já acelerei um pouco aqui para não ter que esperar o download acontecer. Você vai dar 2 cliques, ó. Aí você vai ter que concordar, né? Primeira página aqui eu concordo com, eu aceito o acordo, né?
A pasta de instalação deixa a padrão, aqui também não precisa mexer em nada, próximo. Uma coisa legal que eu acho bacana particularmente é adicionar essa opção aqui de abrir, de abrir com o code no menu de contexto do arquivo e também no diretório. Então geralmente eu marco essas duas opções aqui, depois a gente pode comentar um pouco sobre isso, mas basicamente quando você clicar com o botão direito em uma pasta vai aparecer a opção de abrir aquela pasta já no Visual Studio Code, o que pode ser bem bacana. Vou clicar aqui em próximo, instalar. Beleza, agora é só esperar realmente esse processo de instalação do Visual Studio Code também. E com ele, pessoal, é que a gente vai criar os nossos códigos. Então, só relembrando, enquanto ele está fazendo aqui a instalação, ao invés de eu vir aqui no navegador e digitar os meus códigos dentro desse console, é muito melhor eu criar um script, né, ali em JavaScript que eu só executo e ele já faz todas as ações que eu programei ali para fazer. Veja que ele instala super rápido, né? O Visual Studio Code já terminou aqui, eu posso clicar em concluir e ele já vai iniciar. Então vou só maximizar aqui o Visual Studio Code e o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? A gente já vai fazer algumas configurações dentro do Visual Studio Code para melhorar o nosso desenvolvimento com o JavaScript, beleza? O que é que eu vou pedir para você fazer? Você vai vir aqui, ó, nessa opçãozinha aqui, ó, no canto esquerdo, né? Ó, essa última opçãozinha que tem Extensions, são as extensões. O que a gente vai instalar aqui é a extensão do próprio JavaScript, porque ela vai acelerar o nosso desenvolvimento, ela vai ter o que a gente chama de IntelliSense, que é a sugestão de código. Quando você começar a digitar um comando, ele já vai sugerir para você aquele comando. Então, para isso, ó, você vai vir aqui em pesquisar e vai digitar JavaScript. A primeira opção, o primeiro resultado que vai aparecer para você vai ser esse daqui, ó. Veja que ele tem mais de 8 milhões de downloads, né? E tem as avaliações dele aqui também, que é 5 estrelas. Eu vou clicar aqui em Install, beleza? Nesse botãozinho que está aparecendo aqui, ou aqui também estava aparecendo. Pronto, já instalou. Além do JavaScript, eu vou sugerir você também instalar uma outra extensão chamada Code Runner. O que é que ela vai fazer para a gente? Quando a gente for executar o código, né, assim, do JavaScript, a gente teria que digitar no terminal o comando node espaço e o nome do arquivo junto com o diretório que ele está. Então isso é um pouco chato às vezes, né? A gente está desenvolvendo ali, quer testar o código, tem que ir lá embaixo e digitar esse comando. Essa extensão Code Runner, ela já vai rodar o código para a gente do Node, usando o Node. Então vai facilitar demais, você vai ver, vai facilitar muito a nossa vida aqui. Então eu vou clicar aqui em Install, beleza? Ó, nesse botãozinho aqui. Vai fazer a instalação dela também. E pessoal, daqui para frente é só umas perfumarias que eu particularmente gosto de fazer aqui. Que aí se você quiser fazer também, você pode, tá? Eu gosto de instalar um tema aqui diferenciado no Visual Studio Code, então já vou te dar essa dica. Vou instalar esse tema aqui do Drácula, que é um dos mais famosos aqui. Vocês podem ver pela quantidade de downloads, ele pede para eu escolher aqui o tema de cores, eu sempre vou nesse primeiro, beleza? Você vai ver que já muda a aparência aqui do seu Visual Studio Code. E outra coisa são os ícones, você vai ver que vai aparecer um ícone bem legal do JavaScript no script mesmo que a gente vai criar, no arquivo, né? Então, ó, Material Icon Theme, beleza? Então eu vou nessa primeira opção aqui e vou instalar. Com esses dois, ó, só clicar aqui em cima também, ó, ele vai pedir para você clicar. Activate também, você pode clicar aqui, ó. Já está ativo. Vou fechar. Vou voltar aqui para essa opçãozinha do Explorer, tá bom? Então, se você não conhece o VS Code, essa opçãozinha do Explorer aqui te permite explorar os arquivos, tá bom? Então, os seus scripts, os arquivos do JavaScript que a gente vai criar, todos eles vão ficar aparecendo aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é abrir uma pasta do meu computador e já vou deixar ela aberta aqui. Todos os códigos que a gente for fazer, eles já vão ficar aparecendo aqui para a gente dentro do Visual Studio Code. Então vai facilitar também a nossa vida durante todo o nosso curso. Então, ó, vou clicar aqui em Open Folder, beleza? Vou vir aqui na minha pasta Documentos. Aqui não tem nenhuma pasta ainda criada, então o que é que eu vou fazer? Vou criar uma pasta nova, clico com o botão direito, Novo, Pasta. Vou criar uma pasta chamada JavaScript, beleza? Vou dar um Enter aqui. E vou clicar aqui embaixo em selecionar pasta. O que é que vai acontecer? O Visual Studio vai recarregar, já abrindo aquela pasta JavaScript dentro dele, ó. Então aqui eu posso dizer, posso marcar essa opçãozinha aqui, eu confio, né? Então ele basicamente pergunta se você confia nessa pasta, no que está dentro dela. Vou dizer que eu confio. E aí, ó, veja, tá vendo que tem um nomezinho JavaScript aqui em cima? Isso aqui é o nome da nossa pasta. Se você tivesse dado outro nome, apareceria o nome da sua pasta aqui, tá bom? E isso aqui facilita a nossa vida. Por quê? Porque aqui tem opções de eu criar um novo arquivo, de eu criar uma nova pasta, tudo isso dentro daquela pastinha.
Só que eu vou gerenciar tudo isso dentro do Visual Studio Code e vai facilitar bastante aqui pra gente. Vamos testar, pessoal? Vamos fazer o nosso primeiro código. Eu sei que vocês estão muito ansiosos aí, ansiosos para a gente testar aqui na prática, né, o funcionamento do JavaScript, né? Então, eu vou criar aqui um novo arquivo, beleza? Eu vou vir nessa opçãozinha aqui, a New File, e vou criar o nosso primeiro código, tá? Ó, vou chamar ele aqui de primeiro.js. Então, já vai a primeira dica aí. Você vai criar um script em JavaScript, ele tem que terminar com a extensão JS. Aquele pacote de ícones que a gente instalou, ó, ele já deu uma personalizada aqui do lado esquerdo, ó, já colocou o ícone do JavaScript, a logo do JavaScript. Então, ó, quando eu der um Enter aqui, ó, ele já criou o nosso script, já apareceu aqui, ó, e a gente já pode começar a digitar. Só que eu acho a fonte aqui do VS Code um pouquinho pequena, tá? Não sei se vocês concordam com isso, provavelmente vai ficar um pouco ruim para vocês enxergarem. Então, eu vou fazer essa configuração. Como é que eu faço? Você pode apertar aí Ctrl, vírgula, para quem está no Mac, Command, vírgula, tá? E aí, ó, já tem uma opção fácil aqui, ó, Font Size, tá? Ele já abre aqui o painel de Settings, né, de configuração, e já tem essa configuração aqui. Eu vou colocar 20, tá? No tamanho da fonte, vou colocar um pouquinho exagerado mesmo, para ficar legal de vocês conseguirem visualizar. E aí eu posso já fechar, não preciso nem salvar nada, ele já salva automático. Veja que já ficou bem maior aqui a linha, né, pra gente. E vamos dar o nosso primeiro comando, pessoal. Por onde a gente começa quando a gente está aprendendo uma linguagem de programação? Mostrando na tela a mensagem Hello World. Então é isso que a gente vai fazer agora utilizando aqui o JavaScript. Como que a gente faz? Aqui no JavaScript, para você mostrar alguma coisa no console, né, no terminal, você vai utilizar um cara chamado console. Então olha só como é intuitivo. Console, ponto, e aí você vai escolher o que é que você quer mostrar, qual é o tipo de mensagem que você quer mostrar no console. Geralmente, pessoal, a gente utiliza o .log, tá? Existem outras opções, por exemplo, console.error, tá bom? Ó, eu poderia usar aqui, ó. Isso aqui geralmente é quando eu quero mostrar uma mensagem de erro. Então você pode usar o console.error, você pode usar o console.warn, que vem de warning, né, de aviso, né? Mas de um modo geral a gente utiliza console.log e eu vou estar utilizando console.log aqui nas nossas aulas também, certo? E aí você vai abrir aspas aqui porque você quer imprimir um texto. Então na programação, de um modo geral, quando eu quero imprimir um texto eu abro aspas. Pode ser aspas simples, como foi o meu caso aqui, ou aspas duplas. Funcionam das duas formas, tá? Das duas formas vai dar certo. E aí eu vou imprimir aqui, ó, Hello World, beleza? Salvei aqui o meu código, veja que já tem um botãozinho aqui em cima, ó, de executar. Isso vem daquela extensão que a gente instalou. Então eu vou clicar aqui em rodar e olha que sensacional. Já apareceu aqui pra gente, pessoal, Hello World. Então ele já executou o código aqui pra gente dentro desse output. Sensacional, né? Então já vimos aqui que a gente conseguiu instalar o Visual Studio Code, conseguimos instalar também o Node e já vimos que ele está funcionando aqui na nossa configuração. Bom, pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês nesse primeiro vídeo. Sei que foi bastante informação, mas você já sabe o que é o JavaScript, já sabe como rodar ele na sua máquina, já tem tudo pronto para a gente seguir à frente aí nessa jornada. Então eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!